Olá, sejam bem-vindos outra vez aí a mais aula do Planeta Biologia e vamos falar hoje do caule. O caule ele realiza a integração das raízes e as folhas, tanto do ponto de vista estrutural quanto funcional. Em outras palavras, significa dizer que além de constituir uma estrutura física, onde se inserem raízes e folhas, o caule também vai desempenhar funções importantíssimas, como a condução de água, sais minerais das raízes para as folhas, e também vai conduzir matéria orgânica das folhas para as raízes, passando por todo o corpo da planta. Os caules jovens, em geral, têm células clorofiladas. Tem outros caules adultos, alguns tipos de caules adultos que também possuem célula clorofilada. Certo? Vamos ver aí, então, o que nós vamos estudar nessa aula. A gente vai dar uma olhadinha, já falei um pouquinho da morfologia do caule. Vamos ver os diferentes tipos de caules e também algumas adaptações. Continuando aí um pouquinho em morfologia, né? Os caules são, em geral, estruturas aéreas que crescem verticalmente em relação ao solo. Existem também caules que crescem horizontalmente e, em muitos casos, caules subterrâneos. A gente pode diferenciar um caule subterrâneo de uma raiz, por exemplo, é que os caules subterrâneos, uma diferença é que eles apresentam gemas ou botões vegetativos. E a partir dessas estruturas podem se desenvolver ramos e folhas. Bom, como eu disse, né, o caule ele possui gemas laterais ou gemas auxiliares, gema apical, o nó e o entrenó. É a estrutura bem básica aí do caule. A partir do nó, essa estrutura aqui, ó, demarcada, certo? Como se fossem gumos no caule, é que se desenvolvem os botões e as gemas. Na parte superior da planta, a gente tem uma estrutura chamada, no final dos ramos, também, né, no final dos galhos, a gente tem uma estrutura chamada gema apical. A gema apical, as gemas caulinares, também tem esse nome, são formadas a partir de células meristemáticas que têm a capacidade de se multiplicar ativamente por mitose. Aliás, uma grande capacidade de se multiplicar por mitose. Um conjunto de células meristemáticas forma um meristema. E esse é o motivo pelo qual as gemas caulinares também são chamadas de meristemas caulinares. Bom, aqui eu estou pegando um tipo de caule, esse daqui é o tronco, certo? A gente vai falar sobre ele um pouquinho lá na frente, nos tipos de caules. Só falando um pouquinho da fisiologia, a gente tem na parte externa o suber, né? Também podemos chamar de filema, o floema, que é um dos vasos condutores. Tá aí, ele realiza uma das principais funções da planta, que ele vai conduzir seiva orgânica para toda a planta, das folhas, produzida através da fotossíntese pelas folhas para toda a planta, inclusive para a raiz. O câmbio, onde se formam ali os meristemas secundários, e o xilema, que vai transportar da raiz águas e sais minerais para todo o restante das plantas. A gente vai estudar também os tipos de caules, certo? Do ponto de vista do habitat. Existem outros tipos de classificação, mas a gente vai então ver os tipos de caule a partir do habitat, certo? Então a gente pode diferenciar em 3 tipos principais: em caules aéreos, segundo, em caules subterrâneos e terceiro, caules aquáticos. Os caules aéreos, a gente vai dividi-los em caules rastejantes, caules trepadores ou volúveis e caules eretos, que são os mais comuns. Vamos começar por caules eretos, certo? Os caules rastejantes é aqueles que conjunto ao solo. Caules trepadores é aqueles que, o próprio nome diz, estão trepados em alguma outra estrutura ou outra planta. E os caules eretos, aqueles que têm fototropismo positivo, certo? Que é o tronco, a haste, a estipe e o colmo. Os caules subterrâneos, aqueles que estão enterrados, como eu já disse, são diferentes das raízes, certo? Já falei os motivos, são os rizomas, tubérculos e bulbos.
E os caule aquático, o próprio nome está dizendo, são aqueles que estão na água, certo? Aqueles caules submersos. Vamos dar uma olhada, então, nos tipos de caule. Entre os caules eretos, que são caules aéreos, a gente destaca aí o tronco. O tronco são caules robustos, desenvolvidos na parte superior, certo? Ele não está enterrado, ele fica no ar. Possui, em geral, grande ramificação no ápice e são encontrado na maioria das árvores e arbustos do grupo das dicotiledôneas, certo? E gimnosperma também, mas muito comum também na dicotiledôneas. Aqui a gente tem o tronco, o caule tipo em tronco, certo? Essa estrutura aqui, as suas ramificações, a gente vai chamar esse tipo de caule de tronco. A haste, que é um caule fino e delicado, é um caule típico das herbáceas, certo? A couve, o feijão, todo o grupo aí das herbáceas possui um caule chamado haste, certo? A gente tem essa representação aqui, certo? O caule do tipo haste. O caule em estipe são caules geralmente que não têm ramificação e apresentam em seu ápice um tufo de folhas. São muito comuns em coqueiros, palmeiras. E a gente tem aqui, por fim, o culmo, certo? O culmo é bastante visível, os nós e, obviamente, os entrenós. Aqui nas estipes também a gente pode observar bem os nós. A gente vai poder ver bem nas fotos. Entre os como a gente tem o tipo cheio e o tipo vazio. O cheio você tem o exemplo da cana e o como vazio, o do bambu. Se você está lembrado aí, o bambu, se você cortar ele possui um espaço oco, certo? Enquanto a cana é bastante suculento. Então a cana é um como cheio, enquanto o bambu um como vazio. Olhando as figuras, eu acabei de falar, você conseguiria definir quem é quem, que tipo de caule é caule? Todos caules aéreos, ok? Bom, aqui a gente tem o tronco, certo? Vou escrever tudo, até porque aqui o mouse é horrível. O tronco. Esse aqui qual que é? A estipe, certo? Olha aqui os nós. Aqui o nó, outro nó, certo? Cheio de nó. Então, esse é o caule em colmo. Desculpa, estipe. Comum em palmeiras, coqueiros, também. Estipe. Esse, aquele caule frágil, comum em herbáceas, é a haste. Cai lá numa prova, você tem que identificar, certo? Meu Deus, aqui sai muito ruim, mas só para você ter uma ideia. Haste, certo? H, só para você ter uma ideia. E aqui os dois tipos de como. Também a gente pode ver os nós. Lembra lá no comecinho? Estava falando que os galhos, gemas saem a partir dos nós? Olha aqui, ó. Aqui é muito visível. É bem legal ver no caule do tipo como, que é bem visível, certo? Ele é bem didático. Então aqui a gente tem o nó, certo? E aqui o entrenó. Esse é o como vazio. Se você cortar ele, você vai ver que existe um bom espaço oco. E esse, o como cheio, a cana. Os caules trepadores, que são caules aéreos trepadores ou volúvel, são relativamente finos e longos e eles acabam crescendo enrolados, certo? Eles estão presentes em plantas trepadeiras, vão aí se enrolar em diversos tipos de suporte. Esse tipo de caule representa uma adaptação à obtenção de locais mais iluminados, em que há luz para fotossíntese, certo? Então, uma estratégia evolutiva para que ele consiga mais luz. Passando para a próxima, os caules rastejantes. A gente tem aí dois tipos de caules rastejantes, que é o sarmento e o estolão. Qual a diferença entre eles? O sarmento possui apenas um ponto de enraizamento. Então, essa planta aqui, no caso a abóbora, certo? Ela vai ter só um local de enraizamento, diferente do caule rastejante. O nome não precisa nem dizer, né? Rastejante porque ele está em contato
direto com o chão. Ele não está subterrâneo, certo? Mas ele está em contato com o chão, certo? Com o solo. E o estolão ele vai possuir aí vários pontos de inserção, vários pontos de enraizamento. Essa é a diferença básica entre eles. Passando para o próximo tipo de caule, os caules subterrâneos. Como o próprio nome diz, são aqueles caules que estão enterrados. A gente vai ter dois tipos aí. Três tipos. Aqui eu vou falar do outro tipo. O rizoma, o tubérculo e aqui os bulbos. Já chego lá. O rizoma, a gente tem aí como o exemplo clássico a bananeira. Essa estrutura aqui, se você acha que é um caule, não é. São folhas enroladas. A gente também pode dar um nome aí de pseudo-caule, certo? Ele não é um caule. A bananeira, na verdade, o caule dele é subterrâneo, certo? Aqui a gente tem um exemplo do rizoma. Tubérculo, o exemplo mais famoso aí é a batata inglesa. Ele forma esses caules, eles vão formar tubérculos, estruturas tuberosas. Ah, mas não é raiz? Não, já expliquei por que são chamados de caules. Já expliquei qual é a diferença entre um caule subterrâneo e uma raiz. Por último, a gente tem bulbo. Tem esse nome justamente porque ele vai formar um bulbo. Tá bonita aqui minha anotação, mas dá para ter uma ideia. Certo? Aqui a gente tem uma ideia da anatomia, né? Ele possui uma região interior chamada prato, envolvida por folhas modificadas e que tem a capacidade de armazenar nutrientes. Os grandes exemplos aí são o alho e a cebola. Por fim, falando de tipos de caules, a gente tem os caules aquáticos. Os dois exemplos mais comuns aí, os três exemplos no caso é o aguapé, a vitória régia e a elódia. Plantas aquáticas possuem caules aquáticos. Eu tenho aqui, nessa estrutura, a gente pode observar alguns aguapés, a vitória régia, certo? Essa planta de anduna aqui com essa folha. E a elódia. A elódia a gente pode ver melhor. A elódia é planta de aquário. Se você já vê um aquário com planta, a gente tem o caule aqui, certo? Que é o caule subterrâneo. O caule aquático, desculpa. Em relação às adaptações do caule, a gente vai destacar aí três tipos: espinhos, acúlios e cladódio. Algumas pessoas vão considerar o cladódio como um tipo de caule aéreo, certo? Aqui a gente vai falar ele como uma adaptação. Os espinhos eles podem se originar tanto de caules quanto de folhas. No caso do caule, eles são ramos curtos com a ponta afiada. E tem a função, basicamente, de proteger a planta. O exemplo clássico aí é o limoeiro. O acúleo, que são estruturas pontiagudas, tem origem a partir da epiderme, são facilmente destacáveis. O exemplo aí é a roseira e o cacto também. Uma modificação, certo? Aqui a gente tem um cladódio, olha aqui, ó, uma modificação, um cladódio e o acúleo. Os cladódios, né, são adaptações dos caules para armazenar água e realizar a fotossíntese. Isso é o seguinte, né, essas plantas são adaptadas para locais com pouca água. Então a fotossíntese, por respiração, vai eliminar muita água. Então eles possuem o caule com clorofila para economizar com folha e assim realizando fotossíntese para obtenção de energia e armazenar água. Bom, espero que tenham gostado. Qualquer coisa aí deixa dica, sugestão, deixa suas perguntas aí também. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link na descrição lá para o site, lá a aula está completa, tem texto também e inclusive tem esse slide aí que você acabou de ver. Se você for professor, você, caso queira, pode passar isso para os seus alunos, ou se você for um aluno que quer apresentar no seminário, você vai também tem a possibilidade de passar esse slide no seminário. É só você ir lá no site, tem uma caixa de slide, certo? Bem simples, tranquilo, e você vai poder passar essa aula, certo? Valeu, galera, até a próxima. Tamo junto.